gente, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Olha eu aqui, Marcelo Sena, Academia de Literatura, de volta aqui no canal. E hoje é especial, certo? Iremos trazer para você a indicação do livro As Crônicas de Nárnia, a série O Sobrinho do Mago. Hoje iremos trazer aqui no canal esse livro maravilhoso, fantasia de 1955, uma análise completamente diferente do que você já viu pela internet aí, tá, gente? Então, para você que está aqui no canal, eu sou Marcelo Sena, aqui no canal Academia de Literatura, e hoje vamos falar de C.S. Lewis, fantasia, certo? É uma série de livros, certo? Para nós começarmos, A Crônica de Nárnia. Esse é o 6º livro em ordem de lançamento, certo? O primeiro lançado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que nós vamos trazer também aqui resenha no canal logo logo, certo? Foi o primeiro, mas este aqui foi o 6º na ordem de lançamento. Então, e na ordem de leitura, ele é o primeiro a ser lido, porque aí você é a sequência, né? O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, O Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, que são essas a coleção das Crônicas de Nárnia, do mundo de Nárnia, fantasia de Nárnia. Mas esse é o primeiro lançado em maio de 1955 por C.S. Lewis, o primeiro na ordem de leitura, e essa edição daqui foi lançada em 2023 pela HarperCollins, certo? Que é essa edição aqui, ó. Essa edição aqui, com essa capa. Já é a 4ª vez que eu estou relendo, certo, no caso. E eu tenho também essa primeira edição aqui, que eu comprei, se não me falha a memória, em 2012, 2013, que é da editora Martin e Fonte, certo? Eu prefiro essa tradução aqui, que também é a mesma história, né? Das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Já li essa edição 2 vezes, e essa daqui 2 vezes, né? Isso aqui é capa dura, né? Uma capa dura, uma pinturazinha aqui, ó, bem bonitinho, certo? Tem aqui o Sobrinho do Mago. Essa daqui é capa normal, tá? Essa daqui, ó, com a mesma capa, certo? Essa daqui, as ilustrações são em preto e branco, vocês observarem aí, ó. Mas eu prefiro essa tradução aqui do Sobrinho do Mago, certo? Mas vamos lá, né? Vamos tratar hoje do Sobrinho do Mago, que é o início de Nárnia, o início da criação do mundo de Nárnia, certo? Então, essa edição aqui tem 206 páginas e 15 capítulos. Tem 15 capítulos, certo? Tem 15 capítulos para você acompanhar o sumário, né? A porta de entrada é o primeiro capítulo, depois tem Gregório e seu tio, depois tem a entrada entre o mundo, entre o bosque e os mundos, certo? O sino e o martelo. Então, e assim vai, né? Eu prefiro essa tradução porque aqui o nome do menino é Diggory, é um nome em inglês, Diggory. E aqui o nome do menino é Gregório, do menino da história, certo? Do menino que vai ter toda a questão que ele vai ver a fundação de Nárnia. Então eu prefiro essa daqui, tá? Então vamos lá, né? Vamos para o começo da história, que é esse daqui. E para você ler C.S. Lewis, você tem que ter uma certa leitura cristã, porque C.S. Lewis era cristão. Então se você estiver aqui no canal nos escutando, você vai dizer, ele está querendo doutrinar, está querendo trazer Bíblia. Mas não, porque a criação de Nárnia, o mundo de Nárnia, lembra o Gênesis, certo? Certos aspectos lembra o Gênesis, o mundo do Gênesis. Então, o que tem a ver a criação de Nárnia e o mundo do Gênesis? A criação de Gênesis, Deus criando um mundo em 7 dias. Pelo seguinte, ele fala sobre anéis. A gente vai falar sobre anéis. Na Bíblia, o símbolo, a linguagem de anéis, assim como o Senhor dos Anéis também, de Tolkien, Tolkien tem um mundo que ele fala de anéis, anéis de poder. Então, na Bíblia, anéis e aliança é o que Deus faz com o seu povo. Ele tem uma aliança com o seu povo
e ele vai cumprir essa aliança com seu povo em mandar Jesus, seu único filho, para derramar sangue pelo seu povo, e é uma aliança que é inquebrável. Então a representação de Jesus é uma representação de aliança inquebrável, certo? Com o seu povo. Ele tem uma aliança. Aqui, para entrarmos no mundo de Nárnia, a primeira questão que tem é sobre anéis, que nós vamos ver. Então vamos começar a história, né? Então vamos lá. A história se inicia mostrando que é em Londres, né? Possivelmente século XIX, já assim entre 1860, 1850, por aí, nesse período aí. E mostra um menino chorando, começa com um menino chorando, e o menino é chamado de Diggory. Eu vou usar aqui, ó, o nome desse livro aqui. Nesse aqui é Gregório. Diggory chorando, e uma menina que é vizinha dele, porque as casas são iguais, percebe que tem um menino chorando e com o rosto um pouco sujo. E a menina pergunta a ele: oi, tudo bem? O que é que você tem? Ele, não, é que eu fui tirado da minha casa no interior, mostra que ela é da zona rural. E quando a gente lê alguns livros, sabemos que um período do século XIX, a maioria do povo era da zona rural, e Diggory é da zona rural, certo? E ele vem até a cidade porque a mãe dele está doente e precisa ser tratado pelos tios deles. Diggory está na casa de dois tios que são irmãos da mãe dele. Um, nome do tio dele é André, o tio dele, e o outro, o nome da tia dele é Letícia, que chama-se de Leta. Eles dão o nome de Leta. Então Diggory diz à menina, né, que a mãe dele está doente, está passando por problemas. E eles começam a ter encontros, né? Encontros corriqueiros. Então o que é que acontece? Vejam só. Diggory e Polly é uma representação de Adão e Eva. São crianças ainda pequenas, certo? É uma representação de inocência e de Adão e Eva. Eles são uma linguagem figurada. Não é que eles são Adão e Eva casados. Não, é uma linguagem figurada. Eles são inocentes, crianças ainda. Inocentes, eles não têm maldade ainda, por enquanto, certo? Então, eles são essa representação de Adão e Eva. Então, ele conta tudo e eles resolvem brincar pela casa, porque na casa em cima tem corredores, né, ligação, em que a casa dá uma para outra. Eles resolvem explorar, né, brincar, né, brincar. Então, certo dia eles acabam dando num local que eles entram acidentalmente num escritório. E eles começam a explorar esse escritório e depois percebem que é o escritório da casa de Diggory, de tio André. E eles, quando percebem, tio André está sentado no sofá numa posição que eles não veem direito. E tio André diz: graças a Deus, né? Graças a Deus. Vocês chegaram até aqui, estava esperando tanto por vocês. Ele sempre tentou trazer Diggory, mas a Letícia nunca deixou o menino se envolver muito com o tio André, porque o tio André é um pouco malucão da cabeça. Então, a menina, quando entra, ela vê logo anéis numas bandejas na escrivania do escritório, e a menina fica olhando os anéis porque chama a atenção. Os anéis estão em pares. São um amarelo e um verde, um amarelo e um verde. São a disposição dos anéis. Um amarelo e um verde e um amarelo e um verde. Estão dessa forma dispostos. Então chama muita atenção de Polly os anéis. E tio André começa a conversar, dizendo que eles não podem sair, que eles deviam ficar ali. E começa um jogo psicológico, né? Aquela jogo psicológico de fica, não, eu vou embora, precisa, Polly, a gente precisa jantar, vão dar falta da gente. Então começa aquele jogo, né, psicológico. Então, tio André diz o quê? Tio André diz: ó, eu ofereço a você esse anel, um anel, um dos anéis amarelos, você pode pegar, é seu, um presente. E quando Diggory diz: Polly, não toque nos anéis, e Polly toca nos anéis, Polly consequentemente some. E Diggory fica assustado. Né? Para onde é que Polly vai? Tio André diz que já fez essas experiências com um porquinho da Índia, e os porquinhos sumiram. E ele começa a dizer em sequência de onde foi que vieram os materiais do anel, né? Que foi uma madrinha dele que deu a ele uma caixa com os pós por dentro, e a caixa foi dada, e desse pó ele manipulou e fez os anéis do pó dentro da caixa. Só que a tia, antes de morrer, deu e disse a ele que destruísse. E ele fica sabendo que a caixa veio da cidade de Atlântida, uma cidade Atlantis, né? Uma cidade que não existe, uma cidade fictícia, né? E eles fazem os anéis, né? Tio André fala o anel. E ele quer saber o lugar que vai e volta.
E ele começa a dizer, ó, nós somos nossa família digna, é, você precisa ir buscar ela. E ele diz, né, que os anéis amarelos levam para outro mundo e os verdes traz de volta. Aí Diggory diz assim, mas Polly não tem o anel verde. Aí ele diz, então você vai buscar ela, né? No outro livro. Então, isso só lembra o quê? A criação, Gênesis, né? Quem é responsável é Adão por Eva. Então só lembra Gênesis. Então, consequentemente, ele diz, né? Bota no bolso. Aí, Diggory pega, se transporta para esse lugar. Quando ele se acorda num lugar chamado o mundo entre bosques, né? O bosque entre os mundos, né? O bosque entre os mundos, que já não está no capítulo 3. E ele se acorda e não lembra bem, tá com o anel verde no bolso esquerdo e o amarelo no direito. E ele sai dentro do rio. E o lugar é tão bom que lembra o quê? A entrada em outro mundo. O que esse livro quer dizer com isso? Entrar em um mundo diferente. Quando você entra na igreja, quando você se torna cristão, você entra em um mundo diferente, em um mundo muito melhor. E você se esquece das coisas antigas que para trás ficaram. Ele quer passar isso. Quando Diggory se acorda, Diggory se esquece e diz, esse lugar é tão bom que eu ficarei aqui o tempo todo. E ele vê um porquinho com um anel amarelo, andando no meio lá. E o porquinho está tão feliz, um porquinho da Índia. Aí de repente ele começa a andar e vê a menina. E ele não lembra quem é. E é Polly que está deitada e Polly se levanta. Aí Polly diz assim, oi, quem é você? Ele faz, eu sempre estive aqui. Aí Polly diz, não, você não sempre esteve aqui não. Eu vi quando você saiu de dentro do lago e veio andando em direção. E Polly diz, eu sempre estive aqui. Aí eles começam a lembrar de que lugar eles vieram, né? Que teve questão dos anéis e ele diz, ó, tio André falou que os anéis verdes levam a gente de volta e o amarelo traz para aqui, esse local. Aí eles veem vários lagos, né? E eles pensam assim, se nós sairmos desse lago, então os outros lagos levam para outros mundos, certo? Consequentemente levam para outros mundos. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos para outro mundo. E ele tem a ideia de botar o anel amarelo e ir para outros mundos nos lagos. Polly não quer bem isso aí. Polly quer voltar. Só que aí eles colocam os anéis, né, no lago que leva para o mundo da Terra, normal, Londres. E quando eles já estão chegando, eles começam a ver, eles retiram o anel, aí voltam de novo para o mundo, o bosque entre os mundos. Aí o que é que acontece? Eles vão, marcam o local e colocam o anel e vão para esse outro mundo. De repente eles chegam numa cidade, num mundo que o sol está mudando de cor. O sol já está ficando avermelhado. E quando eles começam a andar pelo palácio, quando eles já entram nesse outro mundo, eles começam a ver que as pessoas viraram estátuas. Isso lembra o quê? Lembra Gênesis, aonde as pessoas viram estátua de sal na questão de Sodoma e Gomorra, certo? E eles começam a observar que as pessoas ali estão mortas, aquele mundo já estava morto. E eles, de repente, entram explorando o lugar, e Polly não gosta bem, explorando o lugar, está vazio, não tem ninguém, não tem barulho nenhum. Então, de repente, eles chegam num lugar onde estão várias estátuas de pessoas grandes e enormes, sentadas, e eles admiram, né? E isso lembra o que? Também Gênesis, porque Gênesis diz o seguinte, que no mundo antigo, Gênesis 6:4, existiam pessoas gigantes, e os filhos dos homens se casaram com os filhos dos gigantes. E o que são esses gigantes? No Gênesis, são reis de renome, antes do dilúvio, reis de renome que dominaram a história da humanidade. Então a gente lembra disso aí. Então eles começam a ver e ver que as pessoas viraram estátuas com coroas na cabeça. E de repente Deus lhe viu na frente uma mesa que tem um local com um sino, um lugarzinho, um martelo e um sino. E o dizer diz assim, ó, diz assim. Eu prefiro a outra tradução, diz assim: escolhe aventureiro, estranho, amigo, toca este sino, encara o perigo, ou imagina e fica desvairado. Se o tocasse, qual seria o resultado? A outra tradução, que é essa tradução desse livro aqui, desse exemplar aqui,
diz o seguinte, ó, eu gosto mais dessa tradução. Quando o aventureiro decida de uma vez, ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se tivesse tocado, o que teria acontecido? Então você fica pensando, né? Se eu tocasse, o que é que vai acontecer? E Diggory fica pensando, Polly não gosta, Polly diz, não, 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 não toca. E Diggory empurra ela, pega e toca. Quando toca, a feiticeira branca Jades, que é a feiticeira, se acorda e começa a dizer, quem foi que me acordou? Aí foi, vocês são crianças. E ela, né, vocês são crianças. E, consequentemente, começa a confusão. E a feiticeira diz, me leve para o seu mundo, eu quero ir para o seu mundo. E os meninos, não, não. Aí foi, o que foi que aconteceu aqui? A feiticeira começa a dizer, olha aqui, meu avô colocava as pessoas e matava, né? Que é um povo extremamente violento daquele mundo. E eu tive uma guerra com minha irmã queria o trono, só que o trono me pertencia. E eu aprendi umas palavras execráveis, né? Umas palavras deploráveis, que matava todo mundo. Então, quando minha irmã venceu o meu exército, eu disse essas palavras. E sabendo bem que eu era a única sobrevivente, se eu dissesse essas palavras e com o tempo alguém me despertasse, eu seria a única sobrevivente e o resto todinho morreria. E eu acabei com esse mundo, não tenho arrependimento nenhum e tá tudo bem. Então a feiticeira diz, me leve, me leve. Eu vou me tornar rainha desse seu mundo. E os meninos ficam, né, desconfiados. Aí, quando os meninos conseguem se libertar da rainha, eles colocam os anéis, só que a rainha agarra no pé de Polly e é transportada para o mundo entre os bosques. Quando chega no mundo entre os bosques, o que acontece? A rainha está fraca, Diggory se aproxima dela para tentar ajudar, só que Polly bota o anel, aí Diggory coloca um anel verde, aí são transportados para a terra. E a rainha vem agarrado em Polly para a terra. Quando chega, tio André vê. Aí tio André se fascina com a rainha. Tia Letícia, a rainha, tio André pede dinheiro a tia Letícia, então a gente é informado sabendo que, consequentemente, tio André era irresponsável, gastava o dinheiro da família, tia Letícia era responsável financeira e, consequentemente, o que acontece? Tio André sai com a feiticeira rouba em Londres, aí vem a confusão, Polly vai para casa, o que acontece com Polly? Fica de castigo, porque chega suja, ela chega suja, então, consequentemente, toda essa confusão vai acontecendo no Sobrinho do Mago. Então, de volta, Diggory fica na porta de casa e vê a confusão na esquina. Quando ele se direciona à esquina, está o cocheiro, tio André, a feiticeira, policiais. Então Polly chega perto dele, né? A gente percebe, Polly chega perto dele e diz, vamos pegar ele, tocar neles e levar eles para o mundo entre os bosques. Quando toca, é transportado para o mundo entre os bosques. Polly, o cavalo, o cocheiro é transportado, certo? Que é o cocheiro Franco, transportado. Polly, a rainha, né? A feiticeira branca, Jades, e tio André, entre os mundos. Quando eles chegam lá, aí eles veem uma cena maravilhosa. Aparece finalmente o protagonista das Crônicas de Nárnia, certo? Que é a Aslan. Aslan está criando Nárnia através de música. Os animais estão sendo formados. Jades não gosta, nem tio André. Ambos são perversos. Eles não entendem. Já o cocheiro, Polly e Diggory percebem que é música. E Diggory tenta conversar com Aslan para pedir a Aslan uma fruta, uma maçã, algo mágico para dar à mãe dele, porque a mãe dele está muito doente. Pois Diggory escuta de tia Leta falando com a vizinha, antes da confusão de tio André na porta, que só uma fruta de outro mundo salvaria a mãe dele. Então o que acontece? Ele tenta de todo jeito, aí o cavalo, que é ele morango leva Diggory até Aslan. Quando chega junto de Aslan, acontecem uns fatos interessantes. Ele fala com Aslan, né? E Aslan faz umas perguntas a ele. Diz, você é da raça de Adão. Você trouxe a maldade para aqui. Então confesse. Aí Diggory fala, né? Não, eu toquei o sino, levei a rainha para meu mundo, depois trouxe para aqui. A culpa é toda minha, Senhor.
Eu só queria ajudar minha mãe, que o senhor me desse alguma coisa para ajudar minha mãe. Então o que é que acontece? A Asla indica a ele um local para ele pegar a fruta, só que ele não deve comer. E ele viaja com morango até um local lá em Nárnia para pegar. Quando chega lá, a feiticeira já está comendo as frutas, dizendo que aquilo ali é maravilhoso, que vai viver eternamente. Digo, ele não come, certo? E volta, e Asla manda dar aquela fruta à mãe dele, não deve comer. No meio disso tudo, quando está a formação de Nárnia, a feiticeira tem a confusão, ela pega um poste, se transportando para o mundo de Nárnia, ela leva o poste na mão. Quando ela vê Aslan criando, que ela não entende a voz de Aslan, porque ela é pecadora, ela joga o poste, então não toca em Aslan. Aslan é como se fosse um ser espiritual, mesmo sendo um leão. Ele é um ser espiritual, mesmo sendo um leão. Então o que é que acontece? O poste fica e cresce. Então vira aquele poste do próximo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tá? Aquele poste que está em Nárnia. Então, Igor volta, tio André volta, e no meio dessa volta, Aslan, os primeiros reis e rainha de Nárnia vão ser coroados, que vão ser o cocheiro Franco e sua esposa, Helena. Eles são coroados reis e rainha de Nárnia. Então, no final aqui, do Sobrinho do Mago, veja, C.S. Lewis escreve isso aqui depois da Segunda Guerra Mundial, tá? No período de década de 40. Então ele sabia que toda a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial já tinha se passado. Todo o horror da guerra tinha se passado. Então Aslan dá dois avisos para Diggory e Polly. Primeiro, um alerta. Ele leva e mostra que o Lago do Mundo da Feiticeira se cessou, que aquele mundo acabou. A maldade foi tão grande que o mundo se acabou, aquele mundo da feiticeira. É um alerta, e que o mundo dele poderia acontecer isso. E Polly questiona. Polly diz, mas isso pode acontecer com o nosso? Ele diz, pode, a maldade pode crescer tanto que o povo pode até se matar entre si, porque a maldade cresceu de uma forma e o povo pode se matar. Ele dá esse alerta. E o segundo é um comando, enterre os anéis para que as pessoas não tenham mais acesso a esse lugar, certo? Não tenham mais acesso. Lembrando bem que todo adulto que chegasse em Nárnia não ia entender Aslan, porque são pecadores demais. Só aqueles que são bastante inocentes, que têm um entendimento da voz de Aslan. Então, não era todos que iam entender Aslan falando, certo? Não eram todos. Então, alguns não iam entender. Então, pois bem, nós falamos hoje sobre o Sobrinho do Mago. Então, o que é que acontece em seguida? Quando eles voltam, Diggory dá a maçã à mãe, pedaços da maçã, a mãe come e se recupera. 15 dias depois ela está bem. O pai de Diggory, que está na Índia, cuidando de um parente dele, o parente morre e toda a riqueza fica para o pai de Diggory. E ele, consequentemente, compra uma casa na área rural, certo? Na área rural. Então, eles vão ficar bem. Cita que Polly sempre foi visitar Diggory, e se tornaram grandes amigos. Ele pega como podemos dizer, as sementes da maçã e enterra, planta e cria uma árvore. E embaixo ele enterra os anéis, e com o depassar dos anos tem uma ventania muito grande em Londres, e aquela maçanzeira, né, que não deu, ela vira, cai, e ele manda fazer um guarda-roupa. Lembrando bem, aquela maçanzeira não dá maçã, tá? Ela perde um pouco a magia, só que ela tem contato com o mundo de Nárnia ainda. Então, acontece isso aí. Então ele faz o guarda-roupa e coloca em cima de sua casa. Ele se torna uma pessoa muito proeminente, conhecedor de Diggory, e ele vai ser o personagem do próximo livro, que vai ser o professor onde as crianças vão para casa, né? Então, é o início da fundação de Nárnia, o Sobrinho do Mago. Muito bom a leitura, simples e fácil, que eu indico para você, tá? E tem esse exemplar aqui, eu vou deixar link para você comprar, se você quiser ajudar o canal, quiser se tornar um leitor também, pode deixar link, e também pode nos ajudar também a comprar o nosso PDF, como criar o hábito da leitura, né? Então tem link aí, tá? No canal aqui, Academia de Literatura com Marcelo Sena. Gente, muito obrigado por estar conosco. Fica conosco, tá? Agradeço a todos que estão aí. Hoje
temos as Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago. Vamos trazer também o próximo aqui. E quero deixar para você meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo de Marcelo Sena, Academia de Literatura.